Ao redor do mundo, o futebol conta com centenas de competições espalhadas por países afora, em âmbitos diferentes, e cada uma com sua história e importância. Alguns desses torneios ultrapassam as décadas, passando até de um século na ativa, fazendo parte de gerações do futebol. Torneios que seguirão escrevendo grandes histórias e nunca irão acabar. Porém, outras competições tiveram uma história curtíssima e caíram no esquecimento, com poucas ou até uma única edição. Inspirado na sugestão de Aline Rayana nos comentários, no vídeo de hoje apresento 9 competições que tiveram vida curta no futebol e hoje não são lembradas por praticamente ninguém. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Mas antes, reforço o pedido de inscrição no canal. Quase 90% do público assiste os vídeos, mas esquece de se inscrever. É de graça e ajuda no crescimento do canal. Conto com vocês neste sonho. Vamos começar pela seletiva da Libertadores, disputada apenas em 1999, e por uma razão curiosa. Na metade daquela temporada, a Conmebol resolveu inchar a Libertadores a partir do ano 2000, de 21 para 32 clubes, e nessa mudança o Brasil passou a ter 4 vagas diretas, ao invés de 2. Até então, o país classificava apenas os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, e ainda conseguiu preencher a terceira vaga, com o vice-campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. Porém, para a quarta vaga ficou um mistério. Surgiu então a ideia de uma competição paralela, a ser disputada apenas naquele ano, e com base na tabela do Brasileirão de 99. Ao final da primeira fase, a CBF reuniu todas as equipes que foram eliminadas na primeira fase, excluindo apenas o Palmeiras, que já tinha vaga na Libertadores como atual campeão, e os 4 rebaixados. Além disso, os clubes eliminados no mata-mata do Brasileirão entrariam em fases mais avançadas na nova competição. Surgiu então a seletiva da Libertadores, que no total foi disputada por 15 equipes, em busca da quarta e última vaga brasileira na Libertadores de 2000. Na fase preliminar, 2 jogos entre Sport e Portuguesa, com a Lusa levando a melhor e seguindo adiante com 4-3 na soma das partidas. Na segunda fase, além da Portuguesa, as outras 7 equipes que caíram na primeira fase do Brasileirão, também em jogos de ida e volta. Em campo, o Inter despachou o Flamengo, o Grêmio venceu o Santos, o Coritiba superou o Botafogo e pela melhor campanha o Atlético Paranaense eliminou a Portuguesa. Na fase seguinte, que era uma espécie de oitavas de final, chegaram os eliminados das quartas de final do Brasileirão, Cruzeiro, Vasco, Ponte Preta e Guarani, se juntando aos demais. Nos clássicos, melhor para Inter e Atlético Paranaense, contra Grêmio e Coritiba, além de Vasco e Cruzeiro despachando os rivais de Campinas. Para as quartas de final, chegavam Cruzeiro e Vasco de um lado, Atlético Paranaense e Inter do outro. Enquanto isso, Vitória e São Paulo tinham passagem direta para a semifinal da seletiva, após caírem nas semis do Brasileirão. No gramado, 2 jogos agitados entre Vasco e Cruzeiro. Na ida, o Cruz Maltino venceu por 3-1, mas na volta a Raposa devolveu um 4-2 e avançou pela melhor campanha, com 5-5 no agregado. No outro jogo, deu Atlético Paranaense, com 3-2 na soma dos placares, empatando a ida por 1-1 e vencendo na volta por 2-1. Assim se definiram as semifinais da seletiva, com Cruzeiro e Vitória e Atlético Paranaense e São Paulo. A Raposa não deu a menor chance para o Leão da Barra, vencendo os 2 jogos por 3-1 e 2-1, avançando para a decisão. Do outro lado, o Atlético Paranaense largou com 4-2 para cima do São Paulo. Na volta, o tricolor devolveu um 2-1 e se fizesse mais um gol, chegaria na final. Como não fez, deu furacão. Assim estava definida a grande final da seletiva, valendo a última vaga do Brasil na Libertadores de 2000. Depois de disparar um 3-0 na Raposa no jogo de ida, o Furacão selou a conquista mesmo perdendo na volta por 2-1. Mais que um título simbólico e curioso, o Atlético disputaria a Libertadores pela primeira vez em sua história. Nos anos 90, a direção da Conmebol não conseguia parar quieta, inventando competições caça-níqueis quase a todo momento, uma atrás da outra. Em 92 surgiu a Copa Master da Supercopa. O torneio reunia os campeões da Supercopa Libertadores até então, competição essa que era a segunda mais importante do continente. Na edição inaugural, 4 equipes marcaram presença, sendo elas Boca Juniors, Cruzeiro, Olímpia e Racing. Todos os jogos foram disputados no estádio José Amalfitani, casa do Vélez Sarsfield. O torneio era simples, com semifinal e final em jogos únicos. De um lado, Boca e Olímpia, do outro, Cruzeiro e Racing. O Boca fez o simples, com uma vitória magra de 1-0, despachou os paraguaios. Já o Cruzeiro precisou dos pênaltis para eliminar o Racing, vencendo na marca da Cal por 3-1, após empate de 1-1. Com isso, tínhamos a decisão formada entre Boca Juniors e Cruzeiro. A festa ficou por conta do Boca Juniors, que venceu a Raposa por 2-1 e levou a primeira edição da Copa Master da Supercopa. O torneio só voltaria em 95, e em tese mais encorpado. Além dos 4 remanescentes, contaria com São Paulo, campeão da Supercopa de 93, e o Independiente, bicampeão em 94 e 95. Porém, os dois não quiseram disputar a competição e foram acompanhados por Boca Juniors e Racing. Assim sobraram apenas Cruzeiro e Olímpia, em um tira-teima. Em 2 jogos, o Cruzeiro levou a taça, após empate sem gols no Paraguai e vitória em casa por 1-0. Em mais uma das ideias obscuras da Conmebol, temos a Copa de Ouro Nicolás Leoz, que contou com 3 edições nos anos 90. O nome foi uma homenagem do então presidente da Conmebol, Nicolás Leoz, para si mesmo. Uma dessas coisas inacreditáveis do futebol deve ser o mal universal de todos os dirigentes controversos e corruptos do futebol. Enfim, a iniciativa da competição era interessante, apesar disso. Reunir todos os campeões das competições Conmebol do ano anterior em uma espécie de hipercopa, afinal a Supercopa e até a Super da Super já existiam.
Na primeira edição, em 93, tivemos São Paulo, campeão da Libertadores, Cruzeiro, campeão da Supercopa, Atlético Mineiro, campeão da Copa Conmebol e o Boca Juniors, campeão da Copa Master da Supercopa. De forma simples, o torneio também contava com semifinal e final, e em tese com 2 jogos. Foi assim para São Paulo e Boca Juniors, onde os chineses levaram a melhor, vencendo a ida por 1-0 e empatando a volta por 1-1. Do outro lado, Cruzeiro e Atlético acabaram fazendo apenas um jogo, onde o Galo se classificou nos pênaltis, após empate sem gols. Assim estava formada a decisão entre Boca Juniors e Atlético Mineiro. Depois do título de 92, para cima do Cruzeiro, o Boca levou mais uma taça diante do futebol de Minas Gerais, batendo o Galo por 1-0 no jogo de volta e ficando com a Copa de Ouro. Depois de não ser disputada em 94 por conta da Copa do Mundo, a competição voltou em 95 com o mesmo conceito. Com exceção da Copa Master da Supercopa, todos os campeões eram da temporada de 94. Assim se formou um torneio que teria Vélez Sarsfield, Independiente, São Paulo e Cruzeiro. Porém, os argentinos deram para trás e não quiseram jogar a competição, que virou um tira-teima brasileiro. Com isso, em apenas 2 jogos, o Cruzeiro levou a taça nos pênaltis, após uma vitória para cada lado, como visitante, por 1-0. Um detalhe curioso é que o duelo, ao mesmo tempo que contava com uma taça em jogo, foi válido pelas quartas de final da Supercopa Libertadores de 95. Por fim, a Copa de Ouro teve sua edição derradeira em 96, trocando a Copa Master da Supercopa pela Copa Master da Conmebol, que falaremos na sequência. Os participantes da vez seriam Grêmio, Independiente, Rosário Central e São Paulo. Porém, o Independiente não mostrou interesse e desistiu novamente da competição. Como houve só uma desistência, a Conmebol resolveu recrutar o Flamengo, vice-campeão da Supercopa de 95. Repetindo o modelo da primeira edição, o torneio contaria com semifinais entre Grêmio e São Paulo, Flamengo e Rosário Central, além da final, e agora com jogo único e sede fixa. Os jogos foram disputados no antigo estádio Vivaldão, em Manaus, que deu lugar à Arena da Amazônia. Nos gramados amazonenses, o Flamengo bateu o Rosário Central por 2-1 e alcançou a decisão. Do outro lado, o São Paulo repetiu o placar para cima do Grêmio e partiu para a final. Estava formada a decisão do eixo Rio-São Paulo entre Mengão e Tricolor. Melhor para o Flamengo, que faturou a última edição da Copa de Ouro, com uma vitória por 3-1. Como mencionado, agora é a vez da Copa Master da Conmebol, outro dos torneios bizarros do passado sul-americano. De forma simples, a competição que só teve uma edição nasceu com o propósito de reunir todos os campeões da Copa Conmebol, extinta em 99, precursora da Copa Sul-Americana. Em 96, quando foi disputada, a Copa Master reuniu Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo e Rosário Central. Como nas demais competições, o torneio contava com mata-mata em jogo único. De um lado, Botafogo e São Paulo, e do outro, Atlético e Rosário Central. Todas as partidas foram disputadas no antigo estádio José Fragelli, em Cuiabá, que deu lugar à Arena Pantanal. Com o status de atual campeão brasileiro, o Botafogo foi atropelado pelo São Paulo, levando sonoros 7-3. Na outra chave, o Galo deu o troco no Rosário Central, nos pênaltis eternos, vencendo por 10-9 na marca da Cal. Estava formada assim a decisão brasileira entre Galo e Tricolor. Com grande atuação em gols de Almir e Valdir, o São Paulo anotou 3-0 para ficar com a taça da competição. Chegamos a um torneio de conceito muito interessante e que podia tranquilamente ter uma vida maior no futebol, a Copa dos Campeões Mundiais. Porém, o torneio, na realidade, foi mais uma das estripulias e ideias geniais de Silvio Santos, no comando do SBT, para preencher a grade esportiva do canal. Ainda assim, a Copa chegou a ser incluída no calendário oficial da CBF. Criada em 95, pretendia reunir todos os clubes brasileiros que haviam vencido o Mundial até então. Os 4 participantes eram Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo. A Copa contava com fases de grupos em turno único, com os 2 melhores avançando para a grande final. Na primeira rodada, o Grêmio venceu o Flamengo por 2-0 e o Santos bateu o São Paulo por 2-1. Na segunda, o tricolor paulista venceu o Imortal por 1-0 e o Peixe derrotou o Mengão pelo mesmo placar. Na decisiva, 0-0 para Santos e Grêmio, enquanto o São Paulo venceu o Flamengo por 2-1. Com o fim dos jogos, o Santos saiu líder com 7 pontos, seguido pelo São Paulo com 6. Grêmio com 4 e Flamengo com 0 ficaram para trás. A final em jogo único acabou vencida pelo São Paulo, após 0-0 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 4-3. Em 96, sem nenhum brasileiro diferente vencendo o Mundial, a Copa repetiu o formato e os participantes para sua segunda edição. Após os 3 jogos da fase de grupos, haveria uma final em jogo único, com os 2 melhores. A ordem das partidas não foi uniforme, com o São Paulo jogando 2 vezes antes da estreia do Flamengo. Nesses duelos, empatou com o Santos e bateu o Grêmio por 3-0. Na sequência, o Imortal perdeu para o Peixe por 1-0. Nos 3 jogos finais, o Flamengo ficou no 0-0 com o São Paulo e venceu o Grêmio e Santos. Com 7 pontos, o Mengão partiu para a decisão, na companhia do atual campeão São Paulo, com 5. Santos e Grêmio ficaram pelo caminho. Na final, o São Paulo faturou o bicampeonato do torneio, vencendo o Flamengo por 2-1. Em 97, ocorreu a terceira e última edição da Copa dos Campeões Mundiais, e mais uma vez sem novidades, mas não por falta de tentativa. Segunda edição do jornal Tribuna da Imprensa, publicada em 1º de setembro de 96, o SBT tinha planos de contar com o time da Europa na edição de 97, o que acabou não se concretizando. Vale mencionar ainda que essa empolgação foi o último suspiro da emissora no esporte, antes de um completo desmanche e do retorno ao futebol apenas em 2020. Dito isso, os 4 brasileiros campeões do mundo voltavam a se reunir em uma fase de grupos, em busca da grande final. A ordem dos jogos voltou a ser bagunçada na edição derradeira. Tudo começou com 0-0 entre Santos e Flamengo, seguido por uma vitória do São Paulo por 2-1 diante do Grêmio. Na sequência, o tricolor paulista venceu o Santos por 3-0 e empatou por 2-2 diante do Flamengo.
Encerrando a fase, o Mengão bateu o Imortal por 4-2 e os gaúchos se despediram com nova derrota, de 2-1 para o Santos. Como em 96, São Paulo e Flamengo iriam decidir a Copa dos Campeões Mundiais, dessa vez com o tricolor saindo na liderança. O Flamengo conseguiu dar o troco e impediu 100% de aproveitamento do São Paulo, vencendo por 1-0 e faturando a taça. Chegando agora aos torneios amistosos, passamos pela Copa Euro-Americana, outra iniciativa bacana, que o eurocentrismo dos clubes do velho continente impede de ser retomada. Criada em 2013 e empurrada pela emissora DirecTV, a competição não contava com um campeão. Com duelos entre a América e a Europa, a ideia era somar os triunfos dos clubes de cada continente e definir, entre aspas, um vencedor. Outro detalhe é que todos os jogos ocorriam na América do Sul. Em sua primeira edição, contou com 13 clubes. Da Europa vieram Atlético de Madrid, Porto e Sevilha. Na América contamos com o Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e o extinto Deportivo Anzoátegui. Além deles, Estudiantes, Milionários, Nacional do Uruguai, Sporting Cristal e Universidade Católica. No primeiro duelo, o Sevilha bateu a Universidade Católica por 2-0. Na sequência, foi a vez do Porto bater o Deportivo Anzoátegui por 4-2. 2 dias depois, o Atlético Nacional superou o Sevilha nos pênaltis, após empate de 1-1. No dia 24 de julho, o Porto anotou sonora goleada de 4-0 para cima do Milionários. No dia 26, em duelo que poderia ser espanhol, o Sevilha venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-1. Logo em sequência, o Estudiantes surpreendeu o Atlético de Madrid e triunfou por 1-0. No dia 31 de julho, os colchoneiros foram até o Peru e venceram o Sporting Cristal por 1-0. E em 4 de agosto, o Atlético venceu o Nacional do Uruguai por 2-0, encerrando a competição com ampla vantagem da Europa. Para 2014, o torneio repetiu o número de 13 equipes, com uma europeia a mais. Além do Atlético de Madrid repetindo a dose, o velho continente veio com Fiorentina, Mônaco e Valência. As Américas vieram com uma união de forças entre Conmebol e CONCACAF, que indicou a América do México e San José dos Estados Unidos. Na América do Sul foram Aliança Lima, Atlético Nacional, Estudiantes, Júnior Barranquilla, Universidade Católica, Universitário e o Palmeiras. As cortinas foram abertas com o triunfo do Mônaco para cima do Júnior por 1-0 em 20 de julho. No dia 23, mais uma vitória dos monegascos, 4-2 diante do Atlético Nacional. 3 dias depois, a Fiorentina tentou manter os 100% dos europeus, batendo Estudiantes por 1-0. Porém, no mesmo dia, o Aliança Lima derrubou o Valência nos pênaltis por 9-8, após agitado empate de 2-2. No dia 27, os pênaltis deram ar da graça de novo, com o Atlético de Madrid vencendo o San José por 4-3. 2 dias depois, a Universidade Católica aprontou para cima do Valência, vencendo por 1-0. No dia 30, 2 jogos e 2 vitórias latinas. Primeiro, o América do México bateu o Atlético de Madrid nos pênaltis por 3-2. E no Pacaembu, Palmeiras fez a festa contra a Fiorentina, vencendo por 2-1 em gols de Vitor Luiz e Leandro. Por fim, em 2 de agosto, a Fiorentina bateu o Universitário por 1-0 em Lima. Em 2015, ocorreu a última edição da Copa Euro-Americana, em meio aos escândalos e prisões na FIFA. Um contexto que explica bem o esvaziamento da competição, com apenas 6 clubes na disputa e só 2 europeus, Espanhol e Málaga. Na América do Sul tivemos Barcelona de Guayaquil, Deportivo Cali, Peñarol e São Lourenço. Foram míseros 4 jogos disputados, que se iniciaram em maio. Com um duelo que poderia ser o clássico catalão, Barcelona de Guayaquil venceu o Espanhol por 1-0. 2 meses depois, o Deportivo Cali superou o Málaga, com emocionantes e convincentes 3-2. No dia 30, mais um triunfo sul-americano, com São Lourenço derrotando o Málaga nos pênaltis por 4-3. E encerrando a história da Copa Euro-Americana, a única vitória europeia de 2015. No dia 1º de agosto, deu Málaga para cima do Peñarol por 3-1. Na mesma época da Copa Euro-Americana, surgiu também a meteórica Supercopa Euro-Americana, um formato que deveria ter continuado por mais tempo. A competição foi a primeira das tentativas de Conmebol e UEFA para reunir os campeões da Copa Sul-Americana e da Liga Europa em um duelo amistoso, uma empreitada que nunca vai para frente. A primeira edição ocorreu em 2015, reunindo o River Plate, campeão da Sul em 2014, e o Sevilha, vencedor da Liga Europa em 2013-14. A partida ocorreu no Monumental de Núñez. Com gol solitário, o River venceu por 1-0 para ficar com a taça. No ano seguinte, o Sevilha deu as caras de novo na competição, reforçando o status de rei da Liga Europa. Pela frente, o Santa Fé da Colômbia, campeão da Sul-Americana 2015. Na segunda e última edição, os espanhóis levaram a melhor, vencendo por 2-1 em Orlando, nos Estados Unidos. Desembarcando no Nordeste do Brasil, uma competição amistosa que deveria ser copiada por mais clubes de nosso país, a Taça Ariano Suassuna. Inspirada no troféu Juan Gamper, amistoso organizado anualmente pelo Barcelona, a partida festiva foi realizada pelo Sport, na abertura de cada temporada, em 4 edições, de 2015 até 2018. E como o nome deixa claro, homenageava o escritor Ariano Suassuna, um dos maiores dramaturgos do país e torcedor ilustre do rubro-negro pernambucano. Na edição inaugural, o Leão convidou o Nacional do Uruguai para o duelo e faturou o título ao vencer por 2-1 na Arena de Pernambuco. Em 2016, foi a vez do Argentino Júnior ser o desafiante e sair derrotado pelo Sport por 2-0, na Ilha do Retiro. De volta à Arena em 2017, o Sport teve na terceira edição a maior dificuldade, contra o The Strongest. Após empate de 1-1, precisou dos pênaltis para vencer novamente o amistoso. Por fim, a última edição em 2018, contra o emergente Atlético Tucumã da Argentina. Com uma boa vitória por 2-0, manteve o 100% de aproveitamento na competição.
Porém, após o rebaixamento para a Série B em 2018, a diretoria do esporte resolveu cancelar o amistoso em 2019 e, apesar de promessas, nunca mais voltou a realizá-lo. No penúltimo caso de hoje, um verdadeiro suco do futebol brasileiro, do egoísmo e do amadorismo dos dirigentes que nele mandam. A Copa da Primeira Liga surgiu em 2015 como uma resposta de clubes do sul do país ao baixo rendimento financeiro de seus estaduais. A ideia inicial era reviver a extinta Copa Sul Minas, que existiu entre 2000 e 2002. Porém, ao mesmo tempo, o futebol carioca vivia uma guerra entre a federação e a dupla Fla-Flu, que acabou convidada para compor o projeto da Sul Minas. O torneio parecia lindo no papel, com uma necessária e grande revolução para dar jeito no futebol brasileiro. Porém, nesse Brasil que conhecemos bem, só é enganado por essas iniciativas quem não quer ver o óbvio. Ainda em 2015, brigas e conflitos internos já viravam manchete, com o ego de alguns dirigentes prevalecendo diante do bem-estar geral do futebol. Tanto que em dado momento, o Cruzeiro, um dos principais líderes do projeto, chegou a deixar o barco por conta dos conflitos, porém voltou atrás pouco depois. Com todo esse caos, a Copa da Primeira Liga saiu do papel em 2016, chamada por alguns de Copa Sul Minas Rio. 12 clubes marcaram presença em um torneio que já nasceu errado. Os 12 times foram divididos em 3 grupos, com os líderes de cada e o melhor segundo colocado avançando para a semifinal. Porém, a competição foi empurrada no meio dos estaduais, e o clássico Grenal acabou valendo tanto pelo Gauchão como pela Primeira Liga. Parecendo um roteiro de sketch de comédia, os jogos de cada grupo vão passar na sequência. Eu volto daqui a pouco. Com os resultados definidos, tivemos Flamengo, Inter e Fluminense classificados como líderes dos grupos, além do Atlético Paranaense como o melhor segundo colocado. Para as semifinais saíram os duelos Fluminense Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense. No duelo rubro-negro, melhor para o lado paranaense, que venceu por 1-0 e foi a decisão. No outro jogo, os pênaltis consagraram o Fluminense, após empate de 2-2 diante do Inter. Estava formada uma decisão de 2 times em crise, que enfrentavam uma escassez de títulos nos anos recentes. E quem saiu da fila foi o Fluminense, vencedor por 1-0 e campeão da Primeira Liga, com gol de Marco Júnior. Para 2017, a desorganizada Primeira Liga deu mais sinais que não duraria muito tempo. Antes da bola rolar, Coritiba e Atlético Paranaense pularam fora do barco, logo os 2 times que capitanearam o início de tudo, e como sempre por conta de discordâncias quanto aos direitos de televisão. Ainda assim, a competição foi expandida com mais clubes do Sul, mas já desfigurados de sua ideia original, com a presença do Ceará. No total, 16 equipes marcaram presença. O torneio não teve grandes invenções para a segunda edição, adicionando um grupo, passando a classificar os 2 melhores de cada ao mata-mata. Os jogos de cada chave vão passar na sequência, e eu volto daqui a pouco. Terminada a primeira fase, os classificados foram Internacional, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Londrina e Paraná Clube. Assim, os duelos das quartas de final foram Cruzeiro e Grêmio, Londrina e Fluminense, Atlético e Inter e Flamengo e Paraná. No primeiro deles, deu o Galo para cima do Inter, vencendo fora de casa por 1-0. No duelo entre Mengão e a Gralha Azul, quem passou foi a Zebra, com o Paraná despachando o Flamengo nos pênaltis. Em outro duelo Paraná-Rio, o Londrina despachou os atuais campeões da Primeira Liga, ao vencer por 2-0. Por fim, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 2-0, em uma prévia do que aconteceria na Copa do Brasil, meses depois. As semifinais estavam formadas, com a possibilidade real de um clássico mineiro para ferver a decisão. Porém, faltou combinar isso com o Londrina, que surpreendeu de novo e despachou o Cruzeiro nos pênaltis, após empate por 2-2. Do outro lado, o Galo fez a sua parte, eliminou o Paraná, vencendo o jogo por 1-0. Tínhamos então a decisão da Primeira Liga, entre Londrina e Atlético Mineiro. E de novo nos pênaltis, o Tubarão levou a melhor, para ficar com o título da Copa da Primeira Liga, em sua última edição. Depois de ser cancelado em 2018 por conta da Copa do Mundo, a competição logo foi esquecida. Em 2019 foi oficialmente extinta, sem nenhum alarde, passando longe de sua missão original por conta da incompetência dos dirigentes. Para fechar o vídeo, uma competição relâmpago que com certeza muitos de vocês já esqueceram da existência. O desafio de clubes foi a nova empreitada de UEFA e Conmebol para reunir os campeões da Liga Europa e da Copa Sul-Americana em um amistoso. Inclusive, essa empreitada foi tema do segundo vídeo da história do canal, ainda em julho de 2023. A única edição ocorreu justamente naquele ano, entre Sevilha, campeão da Liga Europa de 22-23, e o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana 2022. Na casa do clube espanhol, empate por 1-1, e os donos da casa ficaram com o título nos pênaltis. Na metade de 2024, após o título da Atalanta na Liga Europa, chegou a surgir uma certa expectativa por um duelo contra a LDU, campeã da Sul-Americana em 2023.
Porém, nunca houve nada oficial e a competição amistosa simplesmente caiu no esquecimento. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, lembrava dessas competições? Gostaria que alguma delas voltasse à ativa? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.